Até o final desse vídeo eu vou te provar que o Felca, esse cara aqui, é só um personagem e você entendeu tudo errado. Resumidamente, Felca, um cara que teve um passado triste porque era zoado na escola e hoje em dia tá sendo zoado na internet. Em um momento da vida dele, teve um vídeo que estourou em todo canto da internet, onde ele expôs um homem chamado Ítalo Santos por produção de conteúdo adulto usando crianças. Isso daí todo mundo já sabe, mas pro assunto poder casar eu tenho que contar todo o contexto aqui. E não só isso, onde ele também criticou demais a ludopatia. E hoje em dia ele tá na Globo. E quando sua mãe tá assistindo TV, você passa pra ir pra cozinha, tá passando o comercial da Globo, você só vê casa de aposta ali. E lembrando que isso não foi uma crítica ao Felca. Eu tô falando que literalmente aconteceu. E não para por aí, muita coisa do que ele criticava, agora ele tá fazendo. E isso é meio confuso, né? Faz todo mundo olhar e o tempo inteiro pensar, pô, será que isso é uma pegadinha? Porque foi uma coisa muito do nada. Será que o Zóia que tá por trás disso? E aí você me pergunta, o que foi que aconteceu? E aí eu te pergunto, você já assistiu 007 ou Kingsman? Eu imagino que não, mas basicamente são filmes de espiões, onde uma palavra é muito presente no contexto desses filmes. E aí, rapaziada, vim pedir desculpa aqui se a edição não estiver tão boa. Tô querendo postar vídeo mais rápido para o meu alcance voltar, e aí eu volto a editar melhor, beleza? E também avisar que esse vídeo, grande parte do que eu falei é brincadeira. Algumas outras são teorias de verdade. Mas já avisando pra você não se decepcionar e não acabar enchendo meu saco nos comentários. Curte o vídeo aí, obrigado. Uma palavra chamada infiltração. É uma palavra que eu tô muito acostumado, porque minha família usava demais. Principalmente quando chovia. Uma emissora onde a adultização tá presente desde o DNA deles. É sério, mano, você não podia abrir uma malhação que era os adolescentes loucos querendo... Você sabe, né? Esse era o roteiro, mano. Era os adolescentes querendo... Aí você olha pra essa palavra, aí olha pra esse cara que tá parecendo uma diretora de escola e diretora do mal ainda, cê é louco. Mas aí você olha pra esse cara tímido, inocente, ansioso, assim como todos nós seres humanos, aonde esse homem seria a imagem perfeita pra aplicar o plano perfeito. É sério, o plano mais genial que eu já vi na minha vida. Já vi muita gente falando que o Felca é esquisito, até uns fãs dele. E nem foi na maldade, eu sei que é só o pessoal falando, até porque ele mesmo já se chamou de esquisito várias vezes. Então você olha pra esse cara que todo mundo chama de esquisito, isso é tratado como um alívio cômico. Aí todo mundo vê ele usando a maquiagem da Virgínia, fazendo as piadas. Que mal esse cara faria, não é mesmo? E até que você acorda em um dia normal, liga o seu celular pra ver as notificações e do nada um monte de vídeo, notícia falando sobre uma tal de Lei Felca. E agora basicamente as crianças não vão mais poder jogar LOL, Roblox, Clash Royale, Mario Kart. Enquanto site de aposta, site com conteúdo adulto, tudo tá liberado ainda, pode usar de boa, tá? E quem mexe com criança na internet vai continuar solto e se for pego não vai mudar nada, hein? Haha, olha que lei boa e como ela faz sentido. Você olha pra essa lei e vê que ela tem gosto de burrice e de censura. E tudo isso porque um vídeo que estourou na internet contribuiu pra essa lei genial. E a maioria das pessoas viu, não concordou e tá se perguntando até hoje qual que é o sentido dessa lei. E aí eu te digo, meu amigo, infiltração. E agora imagina você, cresce sendo uma criança humilde, crescendo assistindo TV e fazendo brincadeira de criança normal, comendo bolacha, comendo doce. Então você começa a crescer e discordar de muitas opiniões e de muitos fatos que acontecem na sociedade humana, em específica brasileira. E aí então você cresce mais um pouco, porque ele tem 1,97. E então depois de você ter recusado muitos contratos com cassinos e algumas outras coisas aí, que iriam te dar muito dinheiro, te enriquecer, então você não aceita nenhum, mas pouco tempo depois você aceita um, de ir pra uma emissora onde tem todas essas coisas que você discordava. Agora você vai ter que mostrar que concorda, porque tudo isso faz parte do seu plano. E aí que eu digo que Felca é só um personagem. Ele sempre foi um personagem, já que agora ele adotou uma postura que eu nunca vi na minha vida ele usando, como se ele fosse um doutor, um profissional em todo tipo de assunto, e tentando se defender de todas as acusações que a internet tá jogando pra cima dele. E ele não conseguiu se defender de nenhuma, em um vídeo que é muito vergonhoso de se ver, eu não sei explicar, eu até arrepiei. E parece que em cada argumento que ele tá usando, ele tá ganhando algum dinheiro pra falar eles. Poucos são verdades do que ele falou. Por exemplo, teve um dia que eu acordei, por alguma razão, quis abrir a minha conta do LoL. Não me pergunto por quê. Então tava lá escancarado. Agora eu tinha que ter 18 anos e confirmar que eu tenho 18 pra poder entrar na minha conta. E nesse vídeo ele jura que não. Ele tá se defendendo e falando que você só precisa de 18 anos se você quiser usar loot box no jogo. E ainda disse que são mecanismos confiáveis de segurança pra garantir que a pessoa tenha maior de 18 anos, sendo que eu poderia colocar o CPF da minha mãe pra jogar. E então chega uma hora que ele usa uma carta muito perigosa. Se você conhece alguém contra essa mudança, confie. E como que vai funcionar? Ou seja, se você reclamar da lei do
despacho postal internacional, que é a lei de imposto de produto que você conseguiu do exterior, ou não concordar com ela, então você tá errado. Você é o problema. Alguém vai ter que desconfiar de você. E isso é uma coisa perigosíssima, que envolve manipulação em várias coisas que ele usou nesse vídeo. Eu nem sei se foi proposital. Então você pensa, o porquê? Por que disso tudo, né? Será que esse personagem que ele tá criando tem que ir tão longe assim? E se você vê algum desses tipos de conteúdo onde tem espião, espionato, essas fitas, você vê que às vezes o protagonista tem que usar todo tipo de arma, até pra contrariar os amigos dele. Acho que o Falcon não tem amigo, então até fazer parecer real pro público que tá assistindo isso. Pois é, mano, é cada detalhe que até parece que não faz sentido. Mas então quando você começa a ver o final da história, todo mundo vai estar aplaudindo o protagonista pelo sacrifício que ele fez. É por isso que eu não chamo isso tudo que tá acontecendo de Lei Felca, eu chamo de Projeto Felca. E até o final do vídeo você vai entender o motivo. Imagina ele entra dentro da Globo e reúne todas as informações que ele precisa. Tipo, como a Globo influencia a opinião pública há mais de 60 anos. Como que o entretenimento é usado pra normalizar coisa que a gente nem percebe. E como todos os cassinos do planeta viraram patrocinadores da Globo. E eu nem percebi isso porque eu não assisto TV. Então, no final disso tudo, o Felca vai aparecer com a mesma thumbnail, agora segurando um globo na mão. E o nome do vídeo eu acho que vai ser Globotização. E ali ele vai falar de tudo, mano. Sobre manipulação de mídia, sobre jornalismo, sobre a Globo fazer ritual satânico. E ali, será que ele vai acabar salvando essa mídia? Será que ele vai gravar o vídeo e meio que tirando a máscara no começo do vídeo falando, olha, eu não tava aguentando mais. E aí todo mundo bater palma no cinema, cê é louco. Cara, se for isso, eu tenho certeza que quando o mundo estiver perto de acabar, olha, eu tenho certeza que ou ele vai estar lutando contra o diretor da Globo ou contra o Lula. Igualzinho na luta do Satoru contra o Sukuna. Cara, igualzinho mesmo, porque ali o Sukuna tava faltando um dedo, mano. E o Lula tem menos um dedo, mano. Você é louco, velho. E o pior é que eu falei isso pra um amigo meu. E ele me disse que tinha um outro pessoal que também tava falando sobre ele ser um personagem infiltrado na Globo. E, cara, eu fiquei triste, porque talvez tenha outro vídeo de alguém falando sobre isso. Eu não faço ideia se tem ou não. Eu não procurei direito. Mas é aí que eu digo que o Felca sempre foi um personagem, mas não desse jeito. Ele sempre foi um personagem do lado da Globo. Toma! Agora se prepara pra ouvir isso. O Felca é o resultado de algo chamado Projeto Felca. Não, vai vendo o que eu tô falando. Uma parceria da Globo e o governo, algo genial, de criar a imagem de um sad boy, que seria a imagem perfeita da sociedade moderna, onde as pessoas estão cansadas, ansiosas, talvez depressivas, tímidas, e são vistas como esquisitos. Quem que não é assim? Eu fui assim na minha adolescência. Até hoje eu sou esquisito. E então eles pegam essa imagem e criam um androide, um robô com essa imagem do Felca. E isso é o Projeto Felca. A Globo e o governo precisavam de uma imagem assim. E eles não tinham ninguém pra fazer exatamente o que eles queriam, então eles tinham que criar um robô com essa imagem. A imagem perfeita. Um jovem que sofreu tanto psicologicamente e não sabe o porquê. Assim como provavelmente eu, ou provavelmente você também sofreu na escola. Não 100% igual, mas acontece, infelizmente. Aonde agora ele tá atuando nessa área psicológica da Globo. E uma ex-namorada dele relatou que eles tinham um relacionamento abusivo, onde tinha manipulação e muitos jogos psicológicos, pelo que ela falou. Onde ele vivia um personagem nos vídeos e na vida era outro. E não tem como eu saber se isso é verdade. Mas se for verdade, então isso confirma muito que ele é um robô. Tipo, ele não tem sentimentos, ele não tem emoções. E é muita coisa acontecendo. Ele relata de que desde que ele era pequeno, ele sofria essas ofensas por ele ser diferente de todo mundo. Porque ele sempre foi um androide. E talvez ele nem saiba que é. Ai, mano, desculpa eu devo estar enchendo sua mente de besteira. Mas vai vendo, ele é um cara que tem 1,97. Isso daí já mostra que ele pode ser um robô mesmo. E ele também adotou uma postura como se ele fosse um senhor das leis. Da noite pro dia ele começou a falar desse jeito. Foi rápido demais, só sendo um robô mesmo. Um robô do governo. E escuta bem, se essa lei começar a ser atacada e os políticos começarem a serem cobrados por causa disso, e aí você vai ver, mano, no Twitter, em qualquer lugar onde apoiam demais o Felca, vão tá lá colocando hashtag Força Lei Felca. Mano, você vai ver. Se isso acontecer, então ele é um robô mesmo. Tipo, ele nunca existiu, ele nunca foi um ser humano. E aí, mano, não tem remorso, tá ligado? Aí dá pra entender o que ele fez e o motivo. E esquece todos os filmes de espionagem, agora concentra no Exterminador do Futuro. Basicamente, o governo precisava de uma arma pra poder reunir um exército de jovens, porque os jovens não estão se interessando em política, também não estão mais assistindo televisão. E uma arma contra isso seria perfeita, a arma chamada Projeto Felca, onde há 10 anos atrás o Felca sempre foi um personagem. Ele estava infiltrado na internet com todos os vídeos que ele postou, aonde vídeo por vídeo ele conseguia mais e mais jovens pro exército dele, jovens que concordem com ele, não importa o que ele fale. E naquele vídeo sobre a adultização foi o momento perfeito, mais de 50 milhões de visualizações. Agora que a arma deles funcionou, eles poderiam recolher ela de volta. E é isso que aconteceu, isso é genial. E esse foi o projeto mais inteligente, que ninguém tá percebendo o que tá acontecendo, e ainda mais em ano de eleição. Cara, isso é genial, olha o poder que o governo tá tendo. Não importa
outro lado, o governo tá tendo o poder. Porque se agora o Felca falar que tal pessoa tá certa, então todo mundo que é fã dele vai concordar e falar, não, essa pessoa aqui tá certa. E esse foi o projeto mais bem sucedido do governo. E é um passo pra revolução das inteligências artificiais, dos robôs. O bagulho é de fazer arrepiar, hein? Deixa eu falar pra você, mano. Toma cuidado, pesquisa o que significa discernimento. Tenham sempre discernimento. Embora eu fale muita besteira às vezes, fica como lição aqui de você sempre ter a sua opinião, ir atrás das intenções de todo mundo que tá envolvido em algum projeto, porque a nossa sociedade atual tem que funcionar assim. Todos os fatos e notícias sobre quais eu falei aqui, eu pesquisei antes. Mas é muito importante cada pessoa fazer a própria pesquisa e tirar a própria conclusão de tudo, tá bom? Curte o vídeo e se inscreve aqui embaixo. Tchau!